Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1 do quarto período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando as competências do Presidente da República estabelecidas no artigo 84. Havemos falado, então, do artigo 84, inciso 1º, inciso 2º. Falamos também do 84, inciso 14, né, quando discutimos a questão da possibilidade ou não do Supremo interferir na nomeação de delegado-geral da Polícia Federal. E hoje nós vamos retomar a partir do artigo 84, inciso 3º do texto constitucional. O inciso 3º trata da competência privativa do Presidente da República para iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição, que nós já trabalhamos lá no processo legislativo. E o inciso 4 trata de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Nós também já trabalhamos no processo legislativo a sanção, publicação e promulgação das leis, né, na competência do Presidente da República. E ainda o texto, no artigo 84, inciso 4, trata de expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Significa dizer que no sistema jurídico brasileiro não existe o chamado decreto autônomo, ou seja, um decreto que crie, independentemente da lei, direitos e obrigações. Portanto, regra geral, no sistema jurídico brasileiro, os decretos servem apenas para a fiel execução das leis. Não podem inovar no ordenamento jurídico, inclusive em face do artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? No entanto, existem duas exceções para decreto autônomo no direito brasileiro, e essas exceções foram estabelecidas no artigo 84, inciso 6 da Constituição, que diz que compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Nessas duas situações, o decreto pode regular diretamente essas matérias, sendo, portanto, situações excepcionais de decreto autônomo. Então, a regra geral é que não há decreto autônomo no Brasil, em razão do artigo 84, inciso 4 da Constituição, mas que nas hipóteses bastante restritas do artigo 84, inciso 6, nessas duas hipóteses, do inciso 6, alíneas A e B, pode-se regular mediante decreto autônomo, né? Mediante decreto. Né? E aí nós passamos, então, para o artigo 84, inciso 5. Cabe também ao Presidente da República, compete privativamente a ele, vetar projetos de lei total ou parcialmente. Também já vimos essa questão lá no processo legislativo. Inciso 7. E aí nós temos agora algumas competências que são do Presidente da República enquanto chefe de Estado, ou seja, representando o país na órbita internacional. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Também, né, uma competência de chefe de Estado. 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, que iremos estudar no próximo semestre. 10. Decretar e executar a intervenção federal, que nós já estudamos. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias, é o inciso 11. O 12, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais,
e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. O inciso 14 nós já discutimos nas aulas passadas. O inciso 15, nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Também já trabalhamos esse conteúdo. No 16, nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. Né? E aí nós veremos também isso no próximo semestre em Direito Constitucional 2. Inciso 17, nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7, que nós iremos estudar ainda esse semestre. Inciso 18, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, instituições que também iremos trabalhar ainda esse semestre. E o 19, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20, celebrar a paz, autorizado com referendo do Congresso Nacional. O 21, conferir condecorações e distinções honoríficas. O 22, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. O 23, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nessa Constituição. O inciso 24, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. O 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. O 26, editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62, nós também já estudamos. E vem aí o parágrafo único do artigo 84. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Com isso, então, nós terminamos essa parte das competências do Presidente da República e na próxima aula nós vamos adentrar, então, na responsabilidade do Presidente da República. É isso, pessoal. Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Até lá!